Então, para nós é um privilégio, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Hoje de manhã pôde explanar sobre um pouco da história da interpretação bíblica, e agora ele vai para a segunda parte. Reverendo, fique à vontade. Obrigado, pastor. Aqui o famoso. Boa noite a todos, quero saudá-los com muita alegria nessa noite, agradecer mais uma vez o convite do pastor Paulo para conhecer a Aliança do Calvário, conhecer vocês, estar em comunhão com vocês. De fato, o pastor Paulo e eu já temos um conhecimento de alguma data, já faz algum tempo, e hoje então, pela primeira vez, eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho dele mais de perto e conhecer o rebanho, amigos, e fico muito feliz e entusiasmado com o que vi. A parte do louvor, quero dizer para vocês, faz tempo que eu não participo de um culto onde o louvor é tão bem selecionado e as músicas tão bem dirigidas, né? Falaram realmente ao nosso coração. E eu dou graças a Deus por isso e oro que a igreja continue, vocês continuem. Deus tem feito uma obra extraordinária, não somente no Brasil, mas no mundo todo, despertando pessoas despertando o interesse de muita gente para as grandes doutrinas da graça, que foram redescobertas pela Reforma Protestante, e que nada mais são do que as doutrinas que são ensinadas pelos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Então, para nós é um privilégio estar com vocês, e vamos dar continuação ao que vimos hoje de manhã. Estamos falando a respeito de interpretação bíblica. Hoje pela manhã, vou falar para amor daqueles que não estiveram, né, para que eles possam se encaixar. Hoje pela manhã nós falamos do surgimento de duas escolas de interpretação logo depois da morte dos apóstolos. Uma situada no norte da África, na cidade de Alexandria, que, influenciada pela cultura da época, seguiu uma interpretação alegórica. Ou seja, eles achavam que o sentido literal da Bíblia, aquele sentido óbvio, ele era secundário e ele era rudimentar. O sentido mais importante é o que estava por detrás das palavras. Era o sentido alegórico ou espiritual que deveria ser acessado mediante revelação ou espiritualidade ou ainda através da ideologia do platonismo. Em oposição à escola de Alexandria e o seu método alegórico, surgiu a escola de Antioquia, na Síria, que conscientemente se opôs a esse tipo de interpretação, valorizando o sentido óbvio, natural das Escrituras, dizendo que cada texto tinha somente um sentido e não múltiplos textos, como o pessoal de Alexandria dizia, e que a intenção do autor era determinante para a compreensão do significado, que devíamos dar atenção ao contexto histórico em que a Bíblia foi produzida, e que nós não deveríamos interpretar o Antigo Testamento alegoricamente em busca de Cristo, a não ser que o Novo Testamento autorizasse ou nos desse base para dizermos que essa ou aquela passagem é messiânica. Se o Novo Testamento não diz, quem é que pode dizer que essa ou aquela parte do Antigo Testamento é messiânica ou não? Nós encerramos com a notícia triste de que, por conta da heresia de dois grandes defensores da interpretação de Antioquia, o método caiu em desgraça. E o método de alegoria, de interpretação figurativa, ele predominou na igreja pós-apostólica. E na Idade Média foi ele que realmente dominou os estudos, a teologia. Ele acabou servindo de pretexto para interpretar a Escritura a serviço do dogma da igreja, para sustentar aquelas doutrinas estranhas que surgiram durante o período da Idade Média e infestaram a igreja cristã, que àquela altura se torna igreja católica apostólica romana. Sempre lembrando que o nosso problema não é nem com o católico e nem com o apostólico, porque a igreja ela é católica, porque ela é universal, ela é apostólica, porque ela está fundada no fundamento dos apóstolos. O problema é o romano, não é? O problema é o romano. Então, mas aí, a essa altura, a igreja que era católica e apostólica, ela se tornou romana. O bispo de Roma, ele se declara o pai da cristandade, daí o termo papa, e a igreja se institucionaliza e começa a tomar rumos que nós conhecemos muito bem. Então, na palestra de hoje à noite, eu vou falar um pouquinho sobre como era a interpretação da Bíblia na Idade Média, antes da Reforma Protestante,
e depois falar do papel dos reformadores na reinterpretação correta da Bíblia e trazer algumas aplicações para nós hoje. Eu queria então orar com vocês, pedindo que o nosso Deus nos guie. É bem verdade que é uma palestra, mas ainda assim uma palestra sobre as coisas de Deus, e nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza. Pai querido, que privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, sermos abençoados com a leitura da Tua Palavra, com esses cânticos que elevam o nosso coração e nos fazem provar um pouquinho da eternidade, e também, Senhor, pelo privilégio que temos de olhar a história da igreja, o que os nossos pais fizeram, e aprender com eles sobre como interpretar a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite, que em tudo o Senhor nos dê humildade e sabedoria, para que possamos aprender a ler a Bíblia da forma correta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, conforme aí o nosso slide de abertura está dizendo, nós vamos focar no período da Reforma. Esse pós-reforma aqui você esquece, tá? Vai ser na próxima vez que eu estiver aqui. Mas hoje vai ser só período da Reforma, e nós vamos começar com o que é que acontecia na Idade Média, como é que a Bíblia era interpretada na Idade Média. E eu tenho aqui alguns pontos que caracterizam a hermenêutica daquele período. Em primeiro lugar, a interpretação da Bíblia feita na Idade Média, talvez é bom lembrar, era feita basicamente pelos monges e padres nos mosteiros. A princípio era somente lá que era feita. Então era lá que a Bíblia era copiada. Nessa altura não tinha imprensa. Então os rolos bíblicos eles eram copiados pelos monges lá nesses mosteiros. Alguns deles isolados no deserto, outros nas montanhas. Então a tarefa dos monges e dos padres que se isolavam era cultivar meditação, contemplação, copiar a Bíblia e ter outras práticas espirituais. Alguns se dedicavam a fazer trabalho social para ajudar os pobres e assim por diante. Mas exatamente porque esse pessoal tinha tanto contato com a Bíblia, porque eles copiavam, faziam cópias e cópias da Bíblia, é que eles se familiarizaram com os textos bíblicos e eles se tornaram intérpretes. Eles eram peritos na Bíblia de tanto ler e copiar. E eles então desenvolveram ou continuaram aquele sistema de interpretação alegórico que teve início já no século II, conforme já vimos, na escola de Alexandria, dominada pelo pensamento de Filo de Alexandria, Orígenes, Clemente de Alexandria e outros nomes que nós mencionamos nessa manhã. E então esse tipo de interpretação que era feito nos mosteiros, ele tinha como objetivo dar apoio à liturgia da igreja. A essa altura, o cristianismo já era considerado como a religião oficial do Império Romano. Constantino já tinha decretado isso. Significa que a pessoa era cristã por decreto, não tinha conversão. Se era do Império Romano, ele era cristão, ninguém estava preocupado com o novo nascimento, conversão, mudança de vida. O resultado é que uma massa de gente pagã não convertida entrou na igreja. E ia para os cultos, para as missas, para as pregações, participava da ceia, eram batizados e tudo mais, mas não era convertido. Trazia aquelas suas convicções, aquelas suas ideias pagãs para dentro da igreja. E o resultado é que essa massa de gente começou a influenciar o que é que se faz na igreja. Porque quando a igreja deixa de zelar por esse aspecto, que os seus membros sejam convertidos, regenerados, nascidos de novo, o resultado é que vai ficando com gente que não é convertida dentro da igreja, que aos poucos vai fazendo pressão para mudar uma série de coisas, porque o homem natural, ele não se sujeita à lei de Deus, ele não se submete à vontade de Deus, ele não escuta o Espírito Santo. Então ele gosta de outro tipo de música, ele quer que o culto seja mais agradável, não pode falar de pecado, o negócio de inferno é politicamente incorreto, e por aí vai. Eu sei que as pressões começam no início da Idade Média, e aí a igreja começa a mudar a liturgia dela. Esses pagãos que entravam na igreja sem conversão, eles não tinham o menor conhecimento bíblico. Aí então o clero, os líderes espirituais da época, eles disseram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui as imagens dos grandes heróis da fé
para inspirar o povo, não é? Para que, já que esse povo não entende nada, não adianta nem pregar porque eles não entendem nada, mas eles vendo as imagens, eles vão se inspirar no exemplo de Paulo, de Pedro, e tacar as imagens na igreja. No começo a ideia era didática, mas a gente sabe como é o coração não regenerado. Não demorou que tinha gente de joelho fazendo pedido à imagem de Santo Antônio, né? Ou de São Paulo, São Pedro, da Virgem Maria, e por aí vai. E começa, né? Mas aí vem a ideia por causa do platonismo, né? O platonismo, a ideia de que a pessoa solteira, ela vive num status espiritual mais elevado do que aquela que era casada, levou a doutrinas como a virgindade perpétua de Maria, a decretação do celibato obrigatório dos padres e tudo mais, e o pessoal ia buscar base na Bíblia para isso. Mas não tinha como achar, porque a Bíblia não defende isso. A Bíblia não diz que ficar solteiro é mais espiritual do que casar. E muito menos a Bíblia defende que Maria permaneceu virgem depois de ter tido Jesus Cristo. Ao contrário, a Bíblia menciona inclusive os irmãos de Maria, os filhos de Maria, né, os irmãos de Jesus. Dá o nome deles, inclusive, lá em Marcos capítulo 6. Então, a única maneira de sustentar esses dogmas, essas ideias novas que estavam chegando, era exatamente usar o sistema alegórico que dava apoio à liturgia da igreja e o dogma eclesiástico. Esses dogmas que foram impostos como o purgatório, intercessão dos santos, o papel de Maria na salvação, o uso de vela, de candelabro, o mistério da missa, que o padre tem poder para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo através das palavras pronunciadas em latim, a ideia do confessionário, que padre perdoa pecado, a extrema unção na hora da morte, casamento como sacramento, todas essas ideias que surgiram durante a Idade Média, elas eram apoiadas por uma leitura alegórica da Bíblia. Ou seja, não se procurava o sentido real e verdadeiro do que a Bíblia estava dizendo, mas a Bíblia era mais usada como pretexto, particularmente para defender o surgimento do papado, o Papa como representante de Cristo na Terra e o magistério católico como sendo o canal de revelação de Deus para a Igreja. Então, para justificar todas essas coisas, era preciso alegorizar o texto do Antigo Testamento, de forma a permitir que as cerimônias do culto do Antigo Testamento pudessem ser aplicadas no contexto cristão. Práticas como o uso de velas, imagens, passaram a ser justificadas, como eu disse, a partir dessa interpretação. Eu vou dar alguns exemplos de interpretações desse tipo. Por exemplo, Gregório o Grande, considerado o primeiro Papa, ele era um grande pregador de fato, homem muito influente, bispo de Roma. Ele fez uma homilia, uma pregação, uma série de pregações no livro de Jó. E no início de Jó, capítulo 1, de 1 a 5, ele diz o seguinte: Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Ele interpreta, 7 representa os apóstolos, já que 7 é composto de 4 e 3, que multiplicado dá 12. Os números 3 e 4 indicam que a Trindade, 3, é pregada nos 4 cantos da terra. As 3 filhas representam aqueles 3 santos que são mencionados em Ezequiel 14:14, Noé, Daniel e Jó, que por sua vez representam respectivamente o sacerdote, o celibatário e aquele que é fiel no casamento. Que bacana, não é? Só que a gente lê essas passagens, elas não estão dizendo isso. Mas Gregório, interpretando o livro de Jó alegoricamente, usou isso para justificar o sacerdócio, o celibato, a fidelidade conjugal, a doutrina da Trindade e tudo mais. Algumas coisas ele não precisava fazer alegoria, porque a Bíblia é clara. Mas era assim que se fazia a interpretação na Idade Média. Outro exemplo, o Salmo 7 a 8, que diz assim, falando do homem, diz que Deus lhe deu domínio sobre as obras da sua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Essa passagem do Salmo 8, de 7 a 8, ela foi usada por Antônio, que era bispo de Florença, para pregar que Deus havia colocado todas as coisas debaixo dos pés do Papa. As ovelhas são os cristãos, os bois são os judeus e os heréticos, os animais do campo são os pagãos,
E os peixes do mar são as almas do purgatório. Que beleza, né? Que maravilha de interpretação. Vocês olham assim, vocês ficam abismados, mas hoje em dia, escute, os pastores evangélicos fazem a mesma coisa. Eles pegam a Bíblia e defendem o que eles querem. Usam alegoricamente para justificar as práticas que eles trazem para dentro da igreja, que não tem fundamentação bíblica nenhuma. É um retorno ao que era feito na Idade Média. Ou, por exemplo, Salmo 74, verso 13, que diz assim: esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Essa passagem era usada para defender a expulsão de demônio através do batismo. E vocês acham que as igrejas neopentecostais estão inventando, né? Criando coisa nova. Isso vem da Idade Média. Era uma interpretação de que dizia que aquela água benta expelia demônio. E isso era baseado nesse salmo aqui, interpretação desse salmo. Então, era esse tipo de coisa que prevalecia na Idade Média. Eu podia dar exemplos e mais exemplos para vocês de interpretações, vocês vão olhar assim e dizer: eu não acredito que tinha gente que fazia isso. Pois é, tinha. E o pior, como eu disse, não é que tinha, pior é que tem. Pior é que tem gente usando a Bíblia para justificar coisas na igreja, na liturgia e na doutrina da igreja, usando um sistema de interpretação onde você pode ler o que você quiser na Bíblia. E ainda se passa por santo, como iluminado, porque geralmente vai dizer que Deus revelou e Deus mostrou que é esse o sentido daquela passagem. Deus não vai contra a regra de gramática de um livro que Ele mesmo ensinou, ou contra regras de exegese ou de hermenêutica que Ele mesmo inspirou. Deus não vai dar uma revelação sobrenatural que contraria o sentido óbvio do texto. Um dia eu estava pregando numa igreja, há algum tempo, falando sobre casamento. Quando terminou, um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Você pode falar, meu irmão? Ele disse assim: eu sou casado, mas eu era casado quando me converti. Eu me converti e minha esposa não. Então, eu gosto da minha mulher e continuo casado com ela. Ela não vem para a igreja, eu venho sozinho, mas ela não vem para a igreja. E aqui na igreja tem uma irmã que se diz profetiza, que ela, toda vez que ela me vê, ela diz assim: oh, meu servo, eis que tem uma varoa separada para ti. E ela fica dizendo que eu tenho que me largar da mulher descrente para casar com uma varoa crente. Não é? Eu disse: meu irmão, vem cá, abri em 1 Coríntios 7. Digo, lê aqui, o que é que Paulo está dizendo? Se o irmão tem mulher descrente e essa consente em morar com ele, não abandone. Eu perguntei: sua mulher consente em morar com o irmão? Sim, pastor, ela não é crente, mas ela me ama, nós vivemos juntos e tudo mais. Eu digo: então, eu imagino quem seja a varoa, né, que essa profetisa está dizendo. Isso aí não é de Deus não, meu irmão. O Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo não dá uma interpretação que é contrária ao sentido óbvio do texto. O sentido óbvio do texto. Pois era o que era feito na Idade Média, né? O pessoal violentava as Escrituras para poder justificar as suas práticas. Bom, de qualquer forma, nem tudo estava perdido. Porque Deus é misericordioso e, como Jesus disse, as portas da igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, no meio de toda essa confusão aqui, tinha uma nova apreciação pelo sentido literal das Escrituras. Tinha um grupo que não ia nesse sistema de interpretação. E esse grupo, esse interesse pelo sentido natural, óbvio, claro, né, literal da Bíblia, ele surge devido a alguns fatores. Primeiro, o surgimento na Idade Média das chamadas escolas de teologia nas catedrais. As grandes catedrais católicas tinham padres e monges que eram muito versados, alguns deles eram muito cultos, conheciam grego, hebraico, latim, a literatura da época, a filosofia, os pais da igreja. Então eles montavam escolas de teologia para preparar pessoas para o ministério católico. E lá se estudava a Bíblia mais academicamente. Nessas escolas, onde se fazia academia, elas surgem como contraponto aos mosteiros, que eram mais centros de estudos devocionais. Eu mencionei os mosteiros, onde os monges copiavam e interpretavam a Bíblia, mais que devocionalmente. Mas nas catedrais surge um método chamado de quaestio, que ele se aproximava da Bíblia fazendo perguntas, do tipo assim:
quem é que está dizendo isso, para quem ele está dizendo isso, como ele está dizendo isso, quando ele está dizendo isso e por que ele disse isso. Então, na hora que você se aproxima do texto com essas perguntas, as únicas respostas que você vai encontrar é se você ler o texto literalmente. É a única forma de você responder essas perguntas. Então, essas escolas de teologia, com esse sistema chamado Questio, de você se aproximar da Bíblia fazendo perguntas, começou a despertar o pessoal para o valor do sentido literal, óbvio e natural da Escritura, em contraposição ao que era feito nos mosteiros, né? Onde era simplesmente uma interpretação que tinha como objetivo apoiar a liturgia e o dogma eclesiástico. Outro fator foi o contato de vários estudiosos cristãos da Idade Média com estudiosos judeus que tinham uma abordagem das Escrituras influenciadas pelo literalismo de Rashi. Rashi era o apelido do Rabi Salomão ben Isaac, ele viveu no século XI. Rashi tinha uma interpretação literal do Antigo Testamento. Ele era judeu, não tinha nada de cristão. Mas ele desenvolveu um sistema de interpretação do Antigo Testamento bem literal. E ele publicou essa obra e influenciou muitos estudiosos cristãos na sua própria abordagem do Antigo Testamento. Um outro fator foi a publicação de um rabino extremamente famoso chamado Maimônides. Ele publicou uma obra, um manual de interpretação chamado Guia para os Perplexos. Isso aí no século XII, onde ele defende que a lei de Deus ela deve ser interpretada e aplicada literalmente. E essa obra caiu na mão de muitos estudiosos cristãos, que passaram a rejeitar o sistema alegórico e dizer, epa, peraí, nós temos que estudar mais a Bíblia, né? Temos que ver realmente o que ela está dizendo, em vez de ficar dando essas interpretações loucas aí. Um fator que é muito interessante foi o surgimento das ordens mendicantes como a dos franciscanos. Eu não sei se vocês conhecem a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis era filho de um comerciante riquíssimo em Veneza, na Itália, que era extremamente católico. E esse moço parece que passou por uma conversão legítima. E ele, então, ele ficou impressionado numa visita que ele fez a Roma para conhecer o Papa, com a riqueza do papado. O ouro, a prata, as vestes, toda aquela opulência do papado, todo aquele cerimonial, a catedral riquíssima, ouro por tudo quanto é lado. E ele diz, mas espera aí, não é isso que eu estou vendo na Bíblia. E ele foi ler a Bíblia, e foi ler a Bíblia literalmente. E ele viu lá que Jesus era pobre, que Jesus não tinha esse tipo de luxo, e que ele ensinou os discípulos a uma vida de moderação, né, que não, onde o dinheiro não fosse a coisa mais importante. Ensinou a não acumular tesouros na terra, mas tesouro nos céus, não quer dizer que não pode ter alguma coisa. E aí ele resolveu fundar uma ordem, chamada Ordem dos Franciscanos, por conta do nome dele, que se dedicava à pobreza, ao celibato e à divulgação do evangelho entre os pobres. E a maneira como ele lia o evangelho era literal. Por isso que ele era por isso que a ordem desenvolveu esses pontos aí. Ele não alegorizava aquelas passagens que eram contra a opulência do papado, mas ele fazia uma leitura literal da Bíblia, e isso mexeu com muita gente, não é? Mexeu com muita gente, e era diferente do que se fazia naquela época. A essa altura aparece um cidadão na Inglaterra chamado John Wycliffe. Wycliffe é católico, não é? Ele era católico, mas ele era um católico dissidente. Ele se converte, ele percebe que tem coisas erradas na Igreja Católica, ele percebe que a Igreja havia abandonado as verdadeiras doutrinas. Ele é considerado um pré-reformador, porque ele teve a ideia de traduzir a Bíblia do latim, porque a Bíblia só estava em latim. A Bíblia usada era a Vulgata Latina, traduzida por João Crisóstomo no século IV. E o povo, nem os padres sabiam latim. A missa era feita em latim porque o padre decorava, né? Ninguém entendia nada do que ele estava dizendo. O Wycliffe resolveu traduzir a Bíblia para o inglês. Foi uma das primeiras tentativas de tradução da Bíblia para uma língua vernácula. Ele foi martirizado, foi morto por isso, né? Ele foi considerado um rebelde contra a Igreja Católica e ele pagou com a vida isso aí. Mas isso mostra que o Wycliffe entendeu
que o povo podia ler a Bíblia, porque o sentido da Bíblia é o sentido simples, óbvio e natural com o qual ela se nos apresenta, que não existe sentido oculto, que só mentes iluminadas que receberam revelação do céu podem entender. Não, mas que a Bíblia é clara para todos os que leem e que ela é realmente a palavra de Deus. Ele estava convencido disso. Então, como eu disse, há uma nova apreciação pelo sentido literal das Escrituras na Idade Média. Mas isso não representou, infelizmente, o abandono do método alegórico, que continuou até que Deus levantou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. A Reforma Protestante ela é mais do que um movimento de retorno à doutrina correta. Ela também é um movimento de reforma da liturgia da igreja e, particularmente, a reforma é um movimento hermenêutico, porque rompe com a alegoria que prevalecia até aquela altura. Por isso que é bom lembrar que a Reforma Protestante foi, em muitos sentidos, um movimento hermenêutico e representa um momento crucial na história da interpretação das Escrituras. O domínio de séculos de interpretação alegórica foi finalmente quebrado e houve o retorno aos princípios de interpretação defendidos pela escola de Antioquia que nós vimos hoje de manhã. Se você não esteve aqui hoje de manhã, eu creio que os vídeos estarão disponíveis, não é isso, pastor? Você pode, então, depois ver a aula sobre Antioquia e Alexandria que foi dada hoje de manhã. Aqui eu quero resumir para vocês as principais contribuições da reforma para a hermenêutica bíblica. Não antes sem dizer, aqui estão os principais reformadores: Hus, que é um pré-reformador, Lutero, Calvino, Wycliffe, já mencionei, Zwinglio. Zwinglio na Suíça, Wycliffe, Inglaterra, Calvino em Genebra, na Suíça, Lutero na Alemanha e John Hus na Polônia. Palavras de Lutero: pois temos o Espírito Santo como nosso guia. Através de Moisés, ele não nos dá alegorias tolas. Está se referindo àquele tipo de alegoria que eu dei exemplos aqui. Ele nos ensina acerca dos eventos mais importantes sobre Deus, o homem, pecador e Satanás, o originador do pecado. Ele nos ensina, ele não nos dá alegorias tolas. Isso caracteriza o pensamento dos reformadores sobre o tipo de interpretação que era feita pelos sofistas e papistas antes da Reforma Protestante. Muito bem. Para entender a hermenêutica dos reformadores, primeiro nós temos que entender a posição que a Escritura passou a ocupar no pensamento deles. Os reformadores, eles rejeitaram e condenaram o conceito de que a hierarquia da Igreja Católica era a autoridade máxima em questões religiosas, com o Papa decidindo infalivelmente todas as questões. Esse era o ponto. Antes da reforma, o que prevalecia, se você perguntasse como é que eu sei a verdade a respeito de Deus, a resposta é: a igreja tem a verdade. A igreja é a detentora da verdade. A igreja aqui que eles falavam é a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja é a detentora da verdade. E aí perguntava, mas com que autoridade ou por que a igreja é a detentora da verdade? Resposta: porque o representante de Pedro é o seu cabeça. O Papa, que está em sucessão apostólica ligada diretamente a Pedro, ele, quando fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala oficialmente, a sua palavra é infalível, porque ele é guiado pelo Espírito Santo e nos dá a verdadeira doutrina. Mas, podia perguntar o católico inquiridor, não é? Por que nós temos doutrinas na igreja que não têm base na Bíblia, como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, ou que Maria é nossa corredentora? Resposta é que Deus, através do Papa, continua trazendo novas revelações para a sua igreja. Já que o Papa é o substituto e o representante dos apóstolos, o continuador,
Da mesma forma que os apóstolos receberam aquelas verdades infalíveis que estão na Bíblia, o Papa também recebe de Deus estas verdades. Então, aquelas bulas papais, as declarações de ofício que o Papa fazia, eram consideradas como sendo palavra de Deus, e a revelação oral dada ao Papa tinha o mesmo peso da escritura sagrada dentro da Igreja Católica. Os reformadores acharam que isso aqui está errado. Por isso, qual foi o principal lema da Reforma Protestante? Sola Scriptura. Somente a Escritura, ela é a única autoridade de fé e prática na Igreja, e não novas revelações dadas ao Papa ou ao magistério católico, que era o colégio de cardeais, que tomavam decisões doutrinárias, juntamente com o Papa. Os reformadores se revoltaram contra isso e disseram: não, a Bíblia é o juiz maior de todas as controvérsias religiosas. E a Bíblia se interpreta a si mesma. Quem é o melhor intérprete da Bíblia? Ela mesma. Por exemplo, vocês devem ter visto aí um pastor recentemente defendendo uma certa bandeira política, dizendo que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Jesus disse: bem-aventurados os pobres. Então nós temos, todo o trabalho da igreja tem que ser em prol dos pobres. Mas aí você vai em Mateus e vê que na verdade a frase completa é: bem-aventurados os pobres de espírito. Os humildes, quer seja rico, quer seja pobre. Porque você vai encontrar pobre arrogante, e você pode encontrar um rico que seja humilde. Então a Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, se um texto está obscuro numa parte, ele pode ser iluminado com o ensino de outros textos que são mais claros. A Bíblia se interpreta, e não um magistério católico dando interpretações autoritativas que não têm fundamentação nenhuma na própria Escritura. Então, os reformadores rejeitaram a autoridade do Papa, do magistério católico, essa ideia de revelação contínua, não é? Que Deus continuou a dar novas doutrinas para a igreja, rejeitaram completamente e disseram: o cânon está fechado, a revelação de Deus está completa, sola Scriptura. E aí vem a questão. A Bíblia passa a ser central e crucial no pensamento e na prática da reforma e dos seus seguidores. E com esse resgate da posição central da Bíblia, na fé e na prática da igreja, a sua clareza, a sua veracidade, divindade e autoridade ganharam um destaque ainda maior, já que agora os cristãos tinham que apelar para ela para resolver os debates. Na época do papado, se havia uma disputa teológica, quem é que resolvia o que era certo e o que é errado? O que é que a Bíblia quer dizer? Resposta: o Papa. Mas agora não tem mais Papa. Então, como é que eu sei o que é que a Bíblia está dizendo? A resposta, então, é que os reformadores tiveram que desenvolver um sistema de interpretação que facilitasse o acesso à Escritura, não somente dos líderes e dos pastores, mas de todo o povo, já que agora a Bíblia passou a ser dada a todo o povo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Foi uma das primeiras coisas que ele fez quando a Reforma Protestante começou. Antes era uma hierarquia infalível, encabeçada por um Papa infalível que decidia as questões religiosas. Mas a Reforma Protestante agora sabia que a decisão dessas questões somente podia ser alcançada através do Espírito Santo, falando através da palavra de Deus. Então, a tendência passou a ser isso que eu falei, que a própria Bíblia se interpreta, ela se harmoniza, ela se explica, e que nós então devemos tratá-la como sendo clara nesse ponto. Na época medieval, passagens difíceis eram interpretadas e resolvidas com a tradição e os dogmas da igreja. Mas os reformadores tinham que achar outra solução, já que eles rejeitaram a autoridade da igreja, não é? Da igreja católica, e o caminho foi interpretar Escritura com Escritura, visando harmonizar as aparentes contradições. Eu posso dar um exemplo aqui. A gente lê os evangelhos sobre a cura daquele cego em Jericó, e a gente percebe que os três evangelhos contam a mesma história, mas que tem detalhes diferentes. Um evangelho diz que Jesus curou o cego na entrada de Jericó. Outro evangelho diz que ele curou 2 cegos na entrada de Jericó. E o outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó. Então, como é que a gente resolve isso? A gente não tem um papa para apelar, né? Para ele resolver
Então, o que os reformadores ensinaram é que a Escritura se interpreta com a Escritura. Então, nesse caso, como nós entendemos que a Bíblia não tem erros, não tem erros, se a gente não acreditasse na inerrância da Bíblia, a gente dizia assim, um dos evangelistas está errado, ou dois deles estão errados, ou então todos três. Mas nós não vamos afirmar isso, porque nós cremos que a Bíblia ela não pode errar. Então, a nossa resposta para situações assim é sempre harmonizar os relatos. E então, a harmonização, ela tornaria o problema menos grave. E várias tentativas são feitas para harmonizar, como, por exemplo, eram dois cegos, só que um era o que falava, né? Um era o bocão, né? Vamos dizer assim. O outro era mais tímido. E eles começaram a pedir para serem curados quando Jesus entra em Jericó. E Jesus atende quando sai da cidade. Então, os evangelistas contam a mesma história de perspectivas diferentes. E aí você tem a sua resposta comparando Escritura com Escritura. E para melhorar um pouquinho a situação, a arqueologia descobriu que, na verdade, eram duas Jericós, ligadas por um caminho. Então, a entrada de uma era a saída da outra. Dependendo da perspectiva, a saída era a entrada. Então, havendo boa vontade, nós podemos pegar passagens difíceis que antes eram remetidas para a resolução do Papa e harmonizar, resolvendo Escritura com Escritura. Isso que os reformadores passaram a dizer. Essa ênfase, então, a Bíblia como infalível, evitou que ela recebesse um tratamento crítico como um livro comum de religião. Os reformadores estavam conscientes de que a Bíblia era um livro humano, isso é, ele foi escrito por homens em uma linguagem humana, vivendo numa época e cultura específicas. Por outro lado, eles reconheciam o caráter divino da Bíblia e empregaram todos os recursos disponíveis na época para o estudo bíblico e suas conclusões eram controladas por isso. Foi somente depois da chegada do iluminismo, com o racionalismo, que surge o método histórico crítico, que vai dizer que a Bíblia tem erros, que os autores bíblicos eles eram enviesados pela cultura da sua época e que a Bíblia não é confiável historicamente. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas na Reforma não havia dúvidas a respeito da autoridade da Escritura. E por conta disso ela foi colocada como única regra de fé e prática na igreja e surge o slogan distintivo da Reforma, Sola Scriptura. Era uma reação ao papado e ao magistério católico e novas revelações. Somente a Escritura, ela e somente ela é a autoridade da igreja. E a forma de interpretá-la é usando ela para esclarecer suas próprias partes. Olha o que Calvino escreveu. Bonitinho, não era, Calvino? Bonitinho mesmo. Dos reformadores eu acho mais simpático. Lutero é feio demais. Bom, já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente, então Calvino estava consciente de que o Espírito Santo não ficava do céu dizendo, isso aí quer dizer isso, soprando, tive uma inspiração, né? Calvino sabia que isso não acontece, né? Então, já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente, e desde que as Escrituras são o único registro nos quais Deus aprove consignar a sua verdade para a lembrança eterna, a autoridade que elas, as Escrituras, devem possuir junto aos fiéis, não é reconhecida a menos que creiamos que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvíssemos Deus pronunciando-as. Então, Calvino com certeza iria concordar com o que eu vou dizer aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Ele está dizendo isso aqui, não está? Temos que crer que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvíssemos Deus pronunciando. Então, esse era o valor que os reformados deram à palavra de Deus. Bom, aquilo ali foi para mostrar para vocês como é que eles viam a Bíblia e o papel importante que a Bíblia passou a ter na igreja depois da Reforma Protestante e a rejeição do papado e o magistério católico. Como era a interpretação dos reformadores? Aqui mais uma citação de Calvino, quando ele, sobre a interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, que era usado como meio morto para defender o livre-arbítrio. Porque diz lá que o samaritano, né, ele caiu e ficou meio morto, ele não estava nem morto nem vivo.
Então, alguns intérpretes da Idade Média, que a Igreja Católica é semi-pelagiana, ela defendia a liberdade do arbítrio completamente, diziam, olha lá na parábola do samaritano, o samaritano que representa o homem, né, o judeu, na verdade, foi assaltado e que representa o homem, ele não está morto totalmente, ele está meio morto. Resposta de Calvino: não pode haver qualquer dúvida de que os pais da igreja inventaram essa alegoria, contrariando o sentido genuíno da parábola. Alegorias não devem ser levadas mais além do que a Escritura expressamente sanciona, pois elas estão muito longe de fornecer qualquer base suficiente para a doutrina. Aqui ele arrebenta com a ideia da alegoria, que prevalecia na Idade Média. Você achar sentidos, tirar ideias, formar conclusões que não são autorizadas pelo texto. A parábola do bom samaritano visa apenas ensinar uma coisa: quem é o meu próximo. Você não pode pegar os detalhes da parábola do bom samaritano e fazer doutrina em cima disso, como é muito comum fazer hoje. Mas vamos ver aqui alguns pontos da interpretação dos reformadores. Em primeiro lugar, eles davam ênfase ao sentido literal, gramático histórico do texto. Aqui tem uma citação de William Tyndale. Tu deves entender, portanto, que a Escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal. E esse sentido literal é a raiz e a base de tudo, e a âncora que nunca falha. No entanto, a Escritura usa de provérbios, similitudes, parábolas ou alegorias, como todos os outros discursos fazem. Mas o que diz o provérbio, a similitude, o enigma ou alegoria é sempre o sentido literal que tu deves procurar diligentemente. Só tem um sentido a Bíblia, que é o sentido literal pretendido pelo autor. E às vezes esse sentido é dado de maneira alegórica. Eu usei, por exemplo, a metáfora, a frase. Jesus disse, eu sou a porta. Qual é o sentido literal disso aí? É uma metáfora. Jesus não é uma porta com a fechadura e uma chave, mas é uma metáfora para dizer que é por ele que se entra ou sai de algum lugar, no caso o reino de Deus. Então o sentido literal daquela passagem nos é dado através de uma metáfora. Se você fosse literalista, você diria que Jesus é uma porta, mas o sentido literal, ele reconhece essas figuras de linguagem que são usadas pelos autores da Bíblia, como William Tyndale quer dizer aqui. Então, a ênfase é no sentido literal. Aqui, talvez falte eu dizer que na Idade Média desenvolveu-se, por influência de Gregório o Grande, aquele que interpretou Jó daquele jeito, a chamada quadriga. A quadriga era um sistema de interpretação que dizia que cada texto da Bíblia tem 4 níveis de sentido. Deixa eu ver se eu me recordo. Era o sentido literal, que eles consideravam, desprezavam. Depois tinha um sentido anagógico, que tinha a ver com a moral. Depois tinha o sentido cristológico. E, finalmente, tinha o sentido espiritual mais profundo. Eram 4 níveis de interpretação. Por exemplo, quando você encontrar a palavra Jerusalém na Bíblia, ela significava, primeiro, a cidade de Jerusalém. Segundo, a comunhão dos santos, que era a igreja. Terceiro, um conjunto de verdades pelas quais você devia andar. E quarto, representava a pessoa de Jesus Cristo. Agora imagina você fazer isso com tudo que você encontra na Bíblia. 4 níveis de sentido para toda a Escritura. Que confusão, não é verdade? E aí você diz assim, mas pastor, isso me parece fazer sentido, porque toda vez que eu leio a Bíblia parece que ela é nova. A mesma passagem que eu já li tantas vezes, parece que ela é nova. Então, não é que tem muitos sentidos? Não. O sentido sempre é o mesmo. O que você está se referindo é a aplicação, o significado. Por exemplo, Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Só tem um sentido ali, que é aquele que Davi pretendeu quando ele escreveu o Salmo. E que sentido é esse? É claro, Davi quis dizer que Deus cuida de mim como o pastor cuida de suas ovelhas. Esse é o sentido, não tem outro sentido. Entretanto, o significado ou a aplicação disso vai variar dependendo da situação em que eu estou quando eu ler o Salmo. Se eu estiver doente, vai ter um sentido, um significado para mim. Se eu estiver passando por uma opressão financeira, ele vai me falar de uma outra maneira. Se eu estou vivendo um momento de crise existencial, esse salmo vai me falar de uma outra maneira. Mas o sentido é o mesmo, apenas a aplicação varia de acordo com a situação do leitor. O texto só tem um significado.
Aquilo que você sente que toda vez que ele lê, fala de maneira diferente, não é que o sentido é múltiplo, mas a sua situação varia e muda. E ele continua sendo aplicável e valendo para você. Não muda o sentido, mas a aplicação, que é exatamente o que os reformadores disseram, só tem um sentido. E nós não podemos inventar outros sentidos, embora o texto tenha múltiplas aplicações. Vamos lá agora para o próximo, que é a rejeição da alegoria. Deixa eu beber aqui literalmente um pouquinho de água, porque eu estou literalmente com sede e cansado, e literalmente sem força. Consegui. Lutero, ele costumava sentar-se à mesa da casa dele, juntava os amigos e conversava sobre teologia. Batia papo sobre teologia com seus amigos, conversas informais e tudo. E tinha lá um cidadão que anotava as conversas de Lutero. E o resultado foi que Lutero publicou mais tarde o livro chamado Conversas à Mesa, que talvez de tudo que Lutero publicou é o mais interessante. Lutero publicou muitas obras importantes, mas essa daqui reflete o que ele pensava à mesa com os amigos, não é? E às vezes a coisa ficava mais difícil porque ele fazia isso tomando um tonel de cerveja com os amigos dele, não é? Então, você tem que dar o desconto aí. Olha o que é que, olha o que ele falava aqui, ó. Alegoria de um sofista, o sofista aqui é o intérprete católico da Idade Média. A alegoria de um sofista é sempre retorcida. Ela rasteja e se curva como uma cobra, que nunca se endireita. Quer caminhe, quer se arraste, quer fique parada. Somente quando morre é que uma cobra fica direita. Quando eu era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Antes de se converter, ele era monge agostiniano, inclusive ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Quando eu era monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, que foi lendo Romanos 1 que ele se converteu, eu vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquelas que Cristo usou. Jerônimo, Orígenes, Deus os perdoe, são os responsáveis pela alegoria ser tão estimada na igreja. Tudo que Orígenes escreveu não vale uma única palavra de Cristo. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens, e minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. Isso aqui resume. A linguagem de Lutero é meio pesada, né? Vocês notaram isso. Lutero era meio desbocado, era um alemão meio desbocado. E é interessante que Calvino já era refinado, era um gentleman, era um cavalheiro. Mas só que para começar a reforma tinha que ser um trator, né? Tinha que ser um cara que ia na frente arrebentando tudo. E era exatamente Lutero. Calvino é um reformador de segunda geração. Eles nunca nem se conheceram, né? Calvino e Lutero nunca se encontraram pessoalmente. Calvino é de segunda geração. E ele então foi quem organizou o pensamento da reforma. Ele era mais sofisticado intelectualmente, não é? E ele então organizou o pensamento da reforma. Mas Lutero teve esse papel extraordinário. E isso aqui que Lutero está dizendo era exatamente o que Calvino, Zwinglio, todos os reformadores pensavam a respeito da alegoria. Além disso aqui, Lutero costumava se referir às alegorias dos escolásticos ou sofistas em termos como fábulas nojentas. Fábulas nojentas. Então, tá. Primeiro ponto que nós vimos foi ênfase no sentido literal. Estou falando da interpretação bíblica no período da Reforma. A ênfase no sentido literal só tem um sentido, né? Nós vimos. Depois agora, rejeição da alegoria. Não cabe interpretação alegórica. E agora, terceiro, necessidade de iluminação. Deixa eu aqui ler o que é que Zwinglio falou. É que é muito pequenininha a letra, né? Eu acho que só até a terceira linha dá para ler. Vamos lá. Antes de dizer qualquer coisa ou ouvir o ensinamento do homem, eu vou primeiro consultar a mente do Espírito de Deus. Ouvirei o que o Senhor disser. Então, você deve pedir reverentemente a Deus, por sua graça, que Ele lhe dê sua mente e espírito, de modo que você não vá lançar mão da sua própria opinião, mas dele. Deve ter uma firme confiança de que Ele vai te ensinar o entendimento correto, pois toda a sabedoria vem de Deus, o Senhor. E depois, você deve ir para a palavra escrita do Evangelho.
Primeiro ele disse, você ora, você pede a Deus iluminação, você pede a Deus sabedoria, e aí você vai para a Escritura. Pede que Deus lhe ensine pela Escritura, porque esse é o caminho. Você deve ser theodidacti, ou seja, ensinado por Deus e não pelos homens. É o que a própria verdade disse e que não pode mentir. Essa ênfase de Zwinglio na necessidade de você buscar a iluminação do Espírito Santo, ela era característica de todos os demais reformadores. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante, porque eu venho dizendo até agora que a Bíblia é clara no seu ensino. Se eu perguntar a um ateu, você pode interpretar João 3,16? O ateu, um ateu culto, que conheça grego, que conheça hebraico, latim, é versado em arqueologia, literatura antiga, história do mundo antigo, ele ia pegar João 3,16 e ia dizer, Deus, palavra grega theos, que é usada no Novo Testamento para se referir à divindade tanto dos israelitas como dos cristãos, amou, o verbo agapau, tem diversos verbos no grego que podem ser traduzidos como amar, mas agapau é um verbo que é usado na literatura clássica para se referir ao amor sacrificial. O mundo, palavra grega cosmos, que significa tanto uma grande quantidade de pessoas como a totalidade de indivíduos de uma região, e pelo contexto aqui se refere realmente a todas as pessoas que há no mundo. De tal maneira, um advérbio de comparação, que deu, verbo de domínio grego, que significa entrega livre, o seu filho, huios, unigênito, palavra grega que significa único nascido, equivale a primogênito, o primeiro, não é? Primogênito, para que todo aquele que nele crê, então essa preposição, essa conjunção para que, ela introduz um verbo aí que está na voz, que está no infinitivo, todo aquele que nele crê, crer aqui é o verbo que significa confiar, o verbo pistel no grego, não pereça, o verbo aqui significa destruir-se ou perder-se completamente, mas tem a vida eterna, o adjetivo aionios, qualificando vida, que significa não somente uma vida de longa duração, mas uma qualidade de vida que tem a ver com Deus. Se o ateu souber grego, se ele souber gramática, ele vai dizer isso para você. Aí você pergunta, e você acredita nisso? Ele diz, claro que não. De jeito nenhum. Quem acreditava nisso é João, que escreveu isso. Aliás, eu acho que não foi nem João que escreveu, foi um cara aí no século II, imitando o apóstolo João. Porque a interpretação, em grande parte, é regra de gramática. Regra de gramática. Regra simples de interpretação. A hermenêutica bíblica, ela faz parte da disciplina hermenêutica geral. Regras de interpretação que servem para ler livro jurídico, livro de literatura clássica, para ler qualquer coisa. Qual é a diferença do Espírito Santo? É que quando você estiver lendo João 3,16, o Espírito Santo vai dizer, isso aqui é para você. Isso aqui se refere a você. Deus amou o mundo, está dizendo que você faz parte destes que Deus amou. E que se você crê, você tem a vida eterna e você não vai ser destruído. Então, é nesse sentido que nós entendemos iluminação. Não pode ser o sentido de que Deus vai dar entendimento de coisas que se adquirem pelos meios naturais. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que eu vou botar uma pimentinha agora, viu, pastor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam pelos mortos? Eu pego essa passagem onde Paulo está falando de batismo pelos mortos e entrego a 10 ateus, que conhecem grego, hebraico, aramaico, tudo, cultos. E peço para eles darem interpretação. E no outro quarto eu coloco 10 irmãos crentes, homens de oração, piedosos, santos homens de Deus, mas que não têm esse conhecimento, sabem português, só, não tem entendimento de mais nada. E eu peço para eles darem a interpretação daquela passagem. Quem vocês acham que vai dar a interpretação mais certa? Se eu fizer aqui uma pesquisa, vai dividir. Quer saber o que eu acho? Acho que os ateus vão dar. Por quê? Porque eles vão lembrar dos estudos dele, que lá em Corinto tinha uma seita cristã que costumava batizar
os seus mortos em nome de Jesus Cristo, porque eles acreditavam que o batismo salvava. E que um dia os mortos iam ressuscitar. Aí Paulo está dizendo para os coríntios que não criam na ressurreição: esse pessoal tem mais fé do que vocês. Eles estão errados se batizando pelos mortos, mas eles têm mais fé do que vocês, porque pelo menos eles acreditam na ressurreição. Boa parte de interpretação, conhecimento, estudo. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é dizer a você: isso é para você. É o que a gente chama de conhecimento salvador da Escritura. E somente o Espírito Santo pode iluminar o nosso entendimento. Então, você quer entender a Bíblia? Estude a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Joga fora aquela caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessas que você tem em casa? Todo dia de manhã você abre, puxa um versículo e lê. Joga fora aquilo. Aprenda a ler a Bíblia como um todo. Porque senão você vai fazer como um grupo de senhoras que eu fui pregar uma vez no congresso. O título do congresso era: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Era o lema. Eu disse: estranho, eu já li isso no profeta Isaías. E fui lá no profeta Isaías, era um idólatra dizendo para o outro: vamos cortar madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, corta madeira, faz o ídolo. Não é? Ou então, aquela passagem que é muito usada, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Você vai ler no contexto, letra é o Antigo Testamento, o Espírito é o Novo. Não está fazendo um contraste entre doutrina e espiritualidade. O pessoal usa essa passagem para dizer assim: se você estudar muito, você vai esfriar. Se você estudar muita doutrina, teologia, a letra mata, né? O irmãozinho começa a se interessar mais, ler mais a Bíblia, começa a comprar comentário, livro de teologia. O cara, bicho, tu vai esfriar aí, tem que ser do Espírito, né? E aí aquele outro que o pessoal usa para plantar bananeira no culto, dar salto mortal para trás, subir em pau de sebo no culto. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é muito usado para justificar isso? Ou seja, se o Espírito do Senhor está presente no culto, você tem liberdade para ficar de quatro, imitar leão, você sair correndo pela igreja, né, cair no chão, imitar pássaro, galinha, pato, ganso, como eu vi isso acontecer na igreja de Toronto, né, uma vez que eu estive lá. Mas quando você lê no contexto, a liberdade que Paulo se refere é a liberdade hermenêutica, é você tirar o véu para você ver Cristo no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com culto. Não tem nada a ver com culto. Então tem que ler no contexto. E essa era a preocupação de Zwinglio. Ao pedir que o Espírito Santo ilumine, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo vai ajudar preguiçoso. Se você não ler, se você não estudar, e se você não procurar compreender a Escritura no seu contexto, como ela foi dada, você não vai chegar a um conhecimento pleno, maduro, sólido e saudável da Escritura. Simplesmente dizendo assim: Senhor, né, aponta aqui o versículo do dia. Eu não vejo nenhuma base na Escritura para isso. O Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo é necessária para nos conduzir no uso dos meios ordinários ao conhecimento salvador da palavra de Deus. Por isso que é importante. O lema de Calvino era orare et labutare. Orar e labutar. Orar pedindo a iluminação do Espírito Santo e estudar feito doido para compreender realmente o que a Escritura quer dizer. Próximo ponto aqui, já disse, necessidade de estudar. Mais uma vez, Zwinglio. A tentativa de interpretar as Escrituras e, portanto, a tentativa de fazer teologia com base em traduções é, para usar uma metáfora, como beijar sua esposa através de um lençol. Você pode sentir o seu toque, mas em última análise é insatisfatório e improdutivo. Aqui eu preciso explicar para não deixar ninguém aqui culpado, né? O Zwinglio, ele era versado nas línguas originais, como todos os reformadores eram, grego, hebraico e aramaico, latim inclusive. Então ele dizia que você estudar a Bíblia em português é você beijar a sua esposa através de um lençol, porque você está baseando numa tradução. Então ele dizia isso para encorajar as pessoas a estudar as línguas originais. Então eu acho que ele aqui pegou um pouco pesado, né? Porque eu creio que nós temos boas traduções hoje. No Brasil, graças a Deus, nós temos talvez tradução até demais, que deixa o crente confuso, né?
deixa o crente confuso. Talvez devia dar uma palavrinha sobre isso. Embora haja muitas traduções da Bíblia em português hoje, mas na verdade há apenas 2 tipos de tradução. A primeira que é baseada no sistema de equivalência formal e a outra que é baseada no sistema de equivalência dinâmica. É fácil explicar. Na equivalência formal, o tradutor lê o original e procura a palavra que formalmente corresponde a ela. Então, no original, ele leu Paulo dizendo, vocês, aí ele traduz vocês, devem, ele traduz devem, se amar entranhavelmente, com as entranhas, com as tripas. E ele traduz entranhavelmente. Igualzinho. Já uma equivalência dinâmica, ela veria qual seria a palavra que melhor representa o sentido. E traduziria assim, vocês devem se amar de todo o coração. Não faz mais sentido? E nem por isso é menos fiel. Porque no Antigo Oriente, as pessoas entendiam que as emoções estavam nas tripas. Até faz sentido, porque quando a gente fica nervoso, qual é a primeira parte que se afeta? Não é? Então faz sentido. Era normal, não é? O rapaz chegar para a moça e dizer, eu te amo com todas as minhas tripas. Era normalíssimo. Mas no mundo ocidental como o nosso, a sede das emoções é o coração, não é isso? Então uma tradução boa seria uma tradução cuja equivalência fosse dinâmica, procurasse uma expressão em português que corresponde ao significado, em vez de você traduzir literalmente. Por isso que você tem as traduções, por exemplo, a revista corrigida, atualizada corrigida, ela traz amai-vos entranhavelmente, mas já a Almeida atualizada já traz amai-vos de coração. Um outro exemplo, lá no Salmo, Davi diz assim, literalmente no hebraico, Deus fortalece o meu chifre. E os caras traduziram igualzinho, Deus fortalece o meu chifre. Mas o chifre era o símbolo do boi selvagem, que era o símbolo de força e de autoridade. A melhor tradução seria, Deus fortalece a minha força. Não é isso? Então você tem, na verdade, 2 linhas de traduções. Equivalência formal, que é uma tradução mais literal, aí você tem revista corrigida, você tem a Almeida Fiel, você tem a King James, e você tem a equivalência dinâmica. As mais moderadas são a Almeida atualizada, a NVI, e você tem as mais exageradas, que aí já é uma paráfrase, como a nova linguagem de hoje, a mensagem, que já nem é uma tradução, já é uma paráfrase, não é? Ele vai muito longe do original, na tentativa de tornar a linguagem mais clara. Eu não recomendo traduções feitas por um homem só. Não recomendo traduções feitas por um homem só. Mas por comitês que incluam gente de todas as denominações. Porque em algumas passagens você vai querer puxar a brasa para a sua sardinha. Né? Por exemplo, nos Evangelhos Jesus Cristo disse... nos Evangelhos está lá dizendo que João batizava... Tem uma preposição grega, en hidati, em água. Só que ela pode ser traduzida com água ou em água. Se você for batista, você vai dizer em água. Se você for presbiteriano, você vai dizer com água. Então é melhor, se você entregar essa tradução para ser feita por um batista, você já sabe o que é que ele vai fazer. Mas aí se você entrega a um comitê onde tem presbiteriano e batista, você vai ter uma notinha de rodapé dizendo, é possível que seja dessa forma ou dessa aqui. Então, escolha traduções baseado nisso, feitas por comitês, não por uma pessoa só, e que siga, e você sabe disso lendo logo as primeiras páginas, eles vão dizer se é equivalência dinâmica ou formal. Que siga a equivalência dinâmica, mas moderadamente. E vocês então estarão seguros, né? E aí vocês não precisaram beijar a esposa usando o lençol, porque as traduções, elas são boas, graças a Deus nós temos boas traduções. Eu sempre tenho várias traduções comigo quando eu vou pregar. E consulto. E quando eu vejo que elas divergem em alguma coisa, aí é que eu vou para o grego para ver. Eu vou dar mais um exemplo, eu sei que eu estou adiantando meu tempo aqui, mas já começou, então vamos embora. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, que cada um de vós saiba usar o seu corpo em santificação e honra. É usar, não é?
É usar. Que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Aí você vai lá para a NVI, você vai lá para a Nova Tradução da Linguagem de hoje e diz assim, cada um saiba arrumar uma esposa em santificação e honra. Espera aí, uma está dizendo possuir o corpo e outra está dizendo obter uma esposa em santificação e honra. Qual é o problema? O problema é que Paulo usou a palavra vaso no grego. E o verbo que ele usa para possuir pode significar usar ou manter. Tem todos esses significados. Então tem várias combinações possíveis. Ele pode estar se referindo ao seu próprio corpo ou então à sua esposa. São traduções alternativas possíveis. Se você é uma pessoa de uma tradução só, você vai se perder. Mas se você estiver lendo 2 ou 3, você vai dizer, alguma coisa está errada aqui. E aí você vai consultar um comentário, vai ler uma nota de rodapé, para ver porque é que está assim. Igual aquele... Tem um sermão muito famoso, né? No rei Agripa, quando Paulo estava pregando diante do rei Agripa, o rei Agripa disse, por pouco me convences a ser cristão. Lembra daquilo ali? Tem um sermão famoso, o título é quase cristão, mas totalmente perdido. Só que aí a NVI traduz assim, você acha que com tão pouco você me convence a ser cristão? Exatamente o oposto. O sentido é exatamente o contrário. E aí qual o problema? O problema é exatamente um verbo que Paulo usa, que pode ter os dois sentidos. Aí você vai ter que ir para o comentário, vai ter que ralar, vai ter que perguntar ao pastor e tudo mais. Por isso que os reformadores disseram, você precisa... Volta aqui, volta. Você precisa... estudar. Nós estamos lidando com um livro antigo, 2000 anos, escrito em línguas que não se falam mais, cujos autores já morreram e que foram produzidos no contexto de uma cultura que não existe mais. Então nós precisamos, além de orar, precisamos estudar, para que a gente possa ler a Bíblia e interpretá-la corretamente. Necessidade de estudar. Próximo ponto, escritura com escritura, como eu já mencionei. Aqui eu vou citar um reformado moderno, o R.C. Sproul, que morreu no início desse ano, um homem de Deus. Quando os reformadores se apartaram de Roma e proclamaram sua convicção de que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema da igreja, foram também muito cuidadosos em sua preocupação em definir princípios básicos de interpretação. A primeira regra de hermenêutica foi denominada analogia da fé. Analogia da fé significa que as escrituras interpretam as escrituras. Sacra Scriptura su interpres. As sagradas escrituras são o seu próprio intérprete. Em termos simples, isso significa que nenhuma passagem das escrituras pode ser interpretada de tal forma que o significado alcançado seja conflitante em relação ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens. Aqui vem também a expressão tota scriptura, não somente sola escritura, mas tota escritura, toda a escritura. Você não pode fazer uma doutrina com base apenas em uma passagem, você tem que ver o ensino total da escritura para poder fazer isso. Tá? Então, esse era o ponto que eu já falei, vou seguir. Próximo ponto, intenção do autor humano. Eu tinha falado para vocês da quadriga, não é? Aqui está ela. Na Idade Média, a quadriga tinha até um versinho. O versinho em latim era essa. Litera gesta docet, quid credas alegoria, morales quid agas, quod tendas anagogia. Entenderam? Está aqui, ó. A letra ensina os fatos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia dá a direção. Eram os 4 níveis de sentido que tinha na Bíblia que eles diziam. O sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Resposta de João Calvino para isso. Cada texto tem apenas um sentido, que é o literal, que é aquele pretendido pelo autor humano. Essa é a grande diferença entre a hermenêutica da Reforma e a hermenêutica da Idade Média. Só tem um sentido o texto. E para você descobrir esse sentido, você tem que estudar o contexto, você tem que procurar o que é dito antes, o que é dito depois, a situação em que o autor escreveu, a intenção dele e assim por diante. Eu sei que com isso eu estou tornando a tarefa dos pastores complicada, não é? Porque como é que você vai pregar a partir de agora? Vocês entenderam porque a exposição bíblica ela é difícil de fazer, ela dá trabalho, mas ela é tão útil, ela abençoa o povo de Deus, porque o expositor bíblico ele tem que passar por todo esse processo. Para expor um texto da Escritura, você tem que fazer tudo isso. Por isso que o pessoal prefere pregar alegoricamente, os pastores. Eles pegam um texto lá, né? Aí começa a contar história, conta piada,
conta fato da vida dele, manda o povo, vira para o seu amigo aí e repita, né? Vira para o cara de lado e diga, você é lindo, e tal, diga, você vai vencer, diga aí, repita aí, agora toda a igreja, repita comigo, nós vamos vencer. Aí o cara durante 45 minutos é animador de auditório. Exposição bíblica, explicação da Bíblia, zero, nada, ralo. É uma tarefa grande e grandiosa e difícil, que é essa vocação do pastor e mestre, que é chamado para guiar, alimentar o rebanho, e ele tem que ser fiel à Escritura Sagrada, ele tem que ensinar a Bíblia, ele não pode ensinar suas ideias. Para que ele ensine a Bíblia, ele tem que entender a Bíblia, tem que interpretar a Bíblia corretamente, senão ele vai trazer essas bobagens que a gente vê aí, o pessoal trazendo. Deixa eu continuar aqui para o fim. Lutero. Os reformadores não achavam que eles eram os detentores da verdade. Eles usavam outras obras de pessoas antes dele. Olha o que Lutero dizia. Devemos ler os pais da igreja cautelosamente. Os pais da igreja viveram 1.300, 400 anos antes de Lutero. Devemos ler os pais da igreja cautelosamente, pesá-los na balança dourada, pois frequentemente tropeçam e se desviam, misturam com seus livros muitas coisas dos monges. Agostinho teve mais trabalho para se livrar dos escritos dos pais do que em combater os heréticos. Quanto mais leio os escritos dos pais da igreja, mais me ofendo, pois apesar da sua reputação e autoridade, diminuíram o valor dos livros e escritos dos santos apóstolos de Cristo. Lutero era brabo com alguns pais da igreja, especialmente Crisóstomo e Orígenes, embora ele gostava de Agostinho. Ele dizia que a gente tem que ler outras obras, mas a gente precisa ler com cuidado. Mesmo que sejam os pais da igreja, precisa ler com muita cautela, porque só tem um livro que é inspirado por Deus infalível, que é a Escritura Sagrada, e não tem nenhum outro. Mais um ponto, conclusão. Foram estes princípios que serviram de base para o surgimento da interpretação gramático-histórica que veio a prevalecer na igreja após a Reforma. A Reforma protestante trouxe de volta essa leitura simples do sentido natural e óbvio da Escritura e trouxe a Bíblia na mão do povo, colocou a Bíblia na mão do povo e mandou o povo ler. É claro que a gente pagou um preço pela democracia, né? Pela democratização do ensino bíblico. Porque quando a Igreja Católica detinha a Escritura em latim e o povo era ignorante, a interpretação que o Papa dava era a interpretação certa. Mas aí quando a Bíblia foi dada ao povo e o povo começou a interpretar, começaram a surgir as diferenças entre nós protestantes. Então vieram os calvinistas, vieram os luteranos, vieram os zwinglianos, os anabatistas, depois vieram os independentes, os congregacionais. Todos eles surgiram da Reforma e divergiam na interpretação de alguma passagem. Mas o que é importante é que essas divergências, elas são em questões secundárias. As grandes questões, as grandes doutrinas fundamentais da cristandade que foram perdidas na Idade Média, elas são confessadas por todas essas igrejas que vieram historicamente da Reforma Protestante. A divindade de Cristo, a autoridade da Escritura, a doutrina da Trindade, salvação pela graça mediante a fé. Resumido tudo nos 5 slogans da Reforma: sola Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Isso todos os reformadores afirmavam. Divergiam sobre forma de batismo, relação com o Estado, da igreja com o Estado. Havia divergências sobre a questão da ceia, especialmente zwinglianos e luteranos. Mas, no mais, esse sistema de interpretação, ele continua até hoje a produzir coesão entre os verdadeiros evangélicos e os verdadeiros cristãos. Por isso que eu transito em diversas denominações. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de pregar em várias igrejas que não são igreja presbiteriana. Mas lá eu me sinto entre irmãos, porque eu encontro gente que crê exatamente nas grandes verdades fundamentais do Evangelho. Por quê? Porque leem a Bíblia como eu leio. Leem, entendem as Escrituras como eu entendo. E a gente diverge lá no enridati, né? Se é com água ou em água. E nós vamos brigar até o céu, né? Para saber lá como é que foi. Bom, esse e outros princípios de interpretação praticados pelos reformadores viriam a ser desenvolvidos e adotados pelo protestantismo ortodoxo e tornaram conhecido como método gramático histórico de interpretação. E depois isso vai sofrer um revés quando surge o racionalismo, não é? E surge um método crítico de interpretação, mas isso fica para uma outra ocasião.
O que é que nós aprendemos quando a gente lê tudo isso? Primeiro, que Deus preserva a sua verdade na igreja através da história. Que privilégio, não é? A história da igreja é tumultuada, vocês viram aí. Aparece gente dizendo uma coisa, gente dizendo outra, mas que privilégio para nós podermos abrir a Bíblia hoje e ler a verdade a respeito do Evangelho, tal qual o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro escreveram, e que foram entendidas e lidas da mesma forma pelos cristãos dos seus dias. Deus nos tem dado esse privilégio, fazemos parte de um povo antigo, unidos em torno dessa verdade que está revelada nas Escrituras Sagradas. Segunda coisa que a gente vê é a importância do equilíbrio hermenêutico alcançado pelos reformadores. Eles estavam interessados em saber o que é que a Bíblia significou no passado, é o que a gente chama de exegese, para saber o que é que ela significa no presente, que é o que a gente chama de aplicação. O que é que esse texto significou quando o primeiro foi escrito? Isso é o trabalho do intérprete responder. Mas agora a pergunta é, mas o que é que esse texto representa para nós hoje? Aí é a tarefa do pastor responder, porque ele vai aplicar isso aqui ao seu rebanho e vai dizer o significado da Bíblia naquela situação. Essa relação entre busca do sentido literal e aplicação representa a união do que havia de melhor nas escolas de Alexandria e Antioquia, que foram alvo da nossa primeira palestra, que você pode ver depois. Queria orar com vocês nesse instante. Vamos ficar de pé um minutinho? Está todo mundo cansado, não é de ficar sentado? Nós vamos orar. Pai, te agradecemos pelas pessoas que o Senhor levantou através da história e que nos ajudaram a permanecer com a Bíblia, na sua clareza, na sua profundidade. Te agradecemos pelo Espírito Santo, nosso Mestre, que nos conduz às verdades fundamentais, abre o nosso coração e aplica essas verdades à nossa mente. Nós oramos que Teu Espírito continue a obra de convencimento, de quebrantamento, de iluminação, de persuasão. Livra-nos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos hereges que ensinam falsas doutrinas, que torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Ajuda-nos a ficar firmes no sentido claro, óbvio, natural da Tua palavra. Dá-nos união com os verdadeiros irmãos que estão em todo lugar e que professam a mesma fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Muito obrigado.